Oi, irmãos, graça e paz. Eu quero deixar um recado para meus irmãos. Estou com saudade de todos vocês. Espero que Deus abençoe a todos. Em breve nós vamos nos encontrar. Que Deus abençoe a vocês na paz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Obrigado. Olá, graça e paz. No mês de setembro nós comemoramos o aniversário da nossa querida 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. São 35 anos de organização oficial. Se nós contarmos o tempo do ponte pregação e congregação, são praticamente 40 anos de história. Teremos então 2 cultos em ação de graças por esse motivo especial, hoje e no próximo domingo. Além de atividades nas redes sociais com depoimentos e fotos de pioneiros, para que possamos trazer à memória isso que fez tão bem e faz tão bem aos nossos corações, ou seja, a ação de Deus e o amor de Deus por todo esse tempo. Geralmente, quando o povo evangélico muda de cidade ou muda de bairro, logo procura uma igreja ou uma comunidade cristã para frequentar. Quando eles não encontram, rapidamente abrem seus lares para encontros de oração, convidam as pessoas para o estudo da palavra. Isso porque, como disse um pioneiro, nosso querido Jonas Sérgio Monteiro, o povo evangélico não consegue viver sozinho. E geralmente, desses encontros, nasce uma igreja evangélica. Foi assim no início da 7ª IPI de Londrina, quando da construção dos conjuntos habitacionais aqui em Londrina, no final da década de 1970 e início da década de 1980. Pessoas de várias partes do Brasil vieram para cá. 40 anos depois, com 35 anos de organização oficial, como eu já disse, aqui estamos, porque Deus, pelo seu grande amor e pela sua graça maravilhosa, tornou aquele sonho de pessoas que se encontraram para estudar a sua palavra, tornou aquele sonho uma preciosa realidade. Por isso nós queremos começar cantando e afirmando que Ele é digno de glória e digno de honra, e que diante dele queremos levantar as nossas mãos para adorá-lo e para agradecê-lo por tamanha dádiva aos nossos corações. Cantemos com alegria e louvemos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há
Olá, irmãos, graça e paz. Nesse mês, a nossa 7ª IPI de Londrina comemora 35 anos de organização oficial. Esses foram anos de lutas e conquistas, sempre guiados pelo Espírito Santo na busca de uma espiritualidade cristã sadia e ativa. Nossa história se confunde com a própria história da região norte de Londrina, pois com o passar dos anos, juntas cresceram e se desenvolveram, desempenhando papéis de grande relevância para a cidade de Londrina. Desde os anos de congregação até os dias de hoje, no Templo da Avenida São Joaquim, muitas vidas foram alcançadas para a glória de Deus Pai. E assim, uma família se formou, a família de Cristo. A 7ª IPI de Londrina é isso, a parte da família de Cristo, a nossa família. Nosso desejo, como conselho desta igreja, é que o Senhor nos abençoe com mais anos para continuarmos o trabalho que Ele nos deu. Novos desafios virão, certamente, porque a seara é grande, mas que Deus nos capacite para que possamos superá-los, unidos, como família. Além disso, rogamos a Deus que Ele abençoe a vida de cada membro da nossa comunidade e também de todos aqueles que passaram por aqui ao longo de todos esses anos. Para finalizar, o rei Davi cantou em um salmo o seu desejo de habitar na casa do Senhor todos os dias. Pode parecer difícil pensar nisso em tempos de distanciamento, mas saibam que as portas do coração da nossa igreja estarão sempre abertas para aqueles que desejarem ter um encontro com Jesus, pela coroa real do Salvador. Alguém disse, e eu concordo, que a gratidão é a memória do coração. Quando nós agradecemos a Deus pelo tempo de vida da 7ª IPI de Londrina, estamos afirmando que grandes coisas Ele fez, grandes coisas tem feito e que grandes coisas ainda fará na nossa existência. Quantas vezes, não sei se você já parou para pensar nisso, quantas vezes desses 35 anos de organização oficial ou 40 anos de história, Ele, como diz o cântico, transformou a nossa tristeza em louvor. Por isso, como disse o salmista, a nossa boca se encheu de riso, porque por muitas vezes Ele restaurou a nossa sorte. Com isso, Deus nos ensinou que a gratidão não depende das circunstâncias, mas única e exclusivamente da presença dEle. Isso não quer dizer que a gente fica feliz com as lutas, com os desafios, com os sofrimentos. A gente fica feliz e agradece por causa da certeza da presença de Deus em todos os momentos. E Deus esteve e está presente em todos os momentos. Como diz o hino, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, mas os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Cantemos, dando graças ao Senhor por esse motivo tão especial. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou.
confessemos a Deus os nossos pecados. Nosso Deus querido, confessamos nossas falhas ao Senhor. Pedimos perdão por aquilo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer. Pedimos perdão porque falhamos com o Senhor, com o nosso próximo e também com a Tua criação. Não temos cuidado da Tua criação. Dá-nos, ó Deus, o Teu espírito de sabedoria e conhecimento para que possamos encontrar o caminho que nos leva para junto do Senhor e da salvação. Assim, Pai querido, nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos perdão. E fazemos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, está escrito: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, livre de todo pecado, para o dia em que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nossos pecados estão perdoados e nós nos alegramos com isso. Perdoados por Deus, nós continuaremos agradecendo a Deus pelos 35 anos de organização da nossa querida igreja. A igreja foi organizada no dia em que inaugurou o seu templo na Avenida Saul Elquinde. Hoje nós não estamos lá no templo, mas a igreja está em nós. E por isso nós continuamos unidos e juntos agradecemos a Deus por manter esta unidade que glorifica o seu santo nome. Portanto, agradeça a Deus conosco, cantando bem forte neste momento, bem forte neste momento, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, por suas promessas e por tudo o que Ele é. Diga para Ele neste momento: Senhor, queremos te agradecer com todo o nosso ser. Nós assistiremos um depoimento de irmãos pioneiros, contando um pouco ou testemunhando do que Deus, pela sua graça, fez por nós. E depois nós cantaremos, agradecendo a Deus, inclusive, pelo que Ele ainda fará. Graça e paz, querida 7ª IPI de Londrina. É com muita alegria e gratidão no coração que, em nome da família Balbino, eu venho gravar esse vídeo no sentido de agradecer a Deus pela vida dessa igreja. Como é bom poder fazer parte dessa história, desses 40 anos, desde que Deus cumpriu seu propósito ali, na região dos 5 conjuntos em Londrina. Eu me lembro quando chegamos nessa região, nós fomos muito bem acolhidos pela congregação e a distância nunca foi um obstáculo para irmos à igreja, quer escola dominical, quer culto da noite. Sempre íamos com muita alegria para celebrar a comunhão do povo de Deus. E a 7ª igreja além de ser um celeiro de formação, ela é uma igreja acolhedora e uma igreja que trabalha bem os ensinos do Evangelho. Nunca vou me esquecer o dia que o saudoso amigo, irmão, presbítero Joel Brizola me convidou para assumir o coral da igreja, no qual foi um grande desafio para mim, em um momento de grande crescimento, onde eu pude estudar e pude me especializar e realmente buscar a minha formação nessa área. Eu sou o que sou pela graça de Deus, mas graças à vida de pessoas que Deus usou para me tornar naquilo que eu sou hoje. Graças ao reverendo Marco Antônio Barbosa, ao conselho dessa igreja que sempre confiou e acreditou no meu trabalho. E um trabalho que me vem à memória, que marcou muito a minha vida e marcou a questão do meu ministério, foi quando nós fomos convidados para cantar no projeto da Secretaria de Missões, Férias nos Campos, e fomos cantar num dos bairros em Londrina, um bairro bem afastado, uma periferia bem necessitada, e eu lembro-me que era uma noite muito fria, e o ônibus parou
no alto, nós tivemos que descer para cantar num lugar que nem asfalto tinha. E as pessoas se reuniram ali e o coral se reuniu e cantou alguns hinos. Quando terminou o momento da celebração, nós estávamos subindo para o ônibus e eu comecei a olhar a alegria de alguns brincando, alguns contando piada, alguns tirando sarro uns dos outros, naquela alegria da plena comunhão, e alguns sendo auxiliados para subir aquele morro. Lembro da irmã Emília Brizola, a irmã Isabel, pela limitação da idade, mas eram auxiliados por outro para subir até o ônibus. E uma pergunta veio no meu coração: o que motiva pessoas nessa idade a sair do conforto e do calor do seu lar, da sua casa, e vir cantar numa noite fria, ao relento? E isso é graças ao ensino que receberam nessa igreja. O que motiva um coral a estar constantemente cantando dentro de um hospital é graças ao ensino que foi promovido nessa igreja, ao ensino que devemos exercer nosso ministério em lugares fora das quatro paredes. Ensino que diz que devemos levar cheiro de vida em lugares que muitas vezes cheiram morte. E é com gratidão e muita alegria que eu falo isso, no sentido de que cada vez que o Ministério Coral saiu dessa igreja, no qual eu estive à frente por 10 anos, ele saiu com o propósito de proclamar e anunciar o Cristo ressurreto. Querida Sétima Igreja, eu sei que muitos já passaram por aí, e muitos se espalharam pelo Brasil e até fora do Brasil. E saiba de uma coisa, que a semente que vocês plantaram através do ensino é uma semente que vai produzir frutos. Que Deus continue abençoando essa igreja grandemente. Que Deus continue frutificando o trabalho de vocês, sabendo que aquilo que vocês fazem no Senhor não é em vão. Que a vida de vocês realmente, nesse lugar que vocês estão inseridos, possa promover vida, possa promover paz e possa promover justiça. É com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que eu amo e que acolhe a minha família e que sempre está nas minhas orações. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Por tudo que tem
reconhecemos o cuidado, o amor e o carinho de Deus com as nossas vidas, com a vida da igreja, nesses 35 anos de história. Quando algumas portas se fecharam aqui, outras portas se abriram ali. E foram portas que Deus abriu, e as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Por falar em portas, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que Ele edificou, na qual a 7ª IPI é ramo, na qual a 7ª IPI faz parte. Portanto, cantemos, declarando este cuidado de Deus com as nossas vidas, através do cântico Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
que nasceram há 35 anos, hoje são pais e mães de famílias, homens e mulheres de bem. E por terem sido naquela época, quando eram crianças, ensinadas a andar nos caminhos do Senhor, permanecem até hoje firmes sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, quero convidá-los a cantar com as crianças neste instante, para que elas continuem aprendendo a respeito de Jesus, como também um dia nós aprendemos, e continuem crescendo firmes nessa rocha e nas promessas desse Jesus maravilhoso. Canta comigo, criançada. Sobre a areia o tolo construiu, vai cair. A sua casa ele construiu. Sobre a areia o tolo construiu. A sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do tolo, e a casa do tolo cai. Sobre a rocha o sábio construiu. A sua casa ele construiu. Sobre a rocha o sábio construiu. A sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. A chuva caiu, chuva e a água subiu. E a casa do sábio, e a casa do sábio, não caiu. Senhor meu Deus, hoje eu vim aqui para lhe agradecer pelos 35 anos da nossa igreja, Senhor. Continue abençoando ela e guardando ela, Senhor. Abençoe cada membro da nossa igreja, Senhor. Abençoe as crianças da nossa igreja. Abençoe o pastor Marcos. Cuide dele e livre ele de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fizemos um convite ao nosso querido Reverendo Messias Anacleto Rosa, que nós chamamos de Reverendo Messias, e ele prontamente aceitou para que fosse um dos pregadores dos cultos em ação de graças pelos 35 anos de organização da nossa igreja. Por quê? Primeiro, pelo carinho que eu particularmente tenho por ele e como igreja também temos por ele. Ele é muito querido no nosso meio. Alguém que pela sua conduta, pelo seu amor por Deus, tem há muitas décadas semeado a semente do Evangelho em tantos corações. Eu me lembro de um episódio e gostaria de testemunhar neste instante, antes de passar a palavra a ele para que ele pregue. Dirigia naquela época um projeto de evangelização da Igreja Nacional, chamado Projeto Natanael. E nós precisávamos adquirir 1000 fitas VHS, antiga VHS para o videocassete, para gravar um vídeo a respeito da evangelização. Em um local aqui em Londrina, no comércio de Londrina, nós precisávamos dos dados da Igreja Nacional e não estávamos conseguindo esses dados naquele dia. Já era final de tarde, sexta-feira, e nós corríamos o risco de não conseguirmos adquirir aquelas fitas tão importantes para aquele fim de semana, quando então seriam repassadas, né, a essas fitas o vídeo que tinha sido gravado. Nesse instante, a gerente de uma loja, da loja aqui muito grande em Londrina, no meio de todas as pessoas me pergunta: escuta, de que igreja você é? E eu falei: sou da Igreja Presbiteriana Independente. E ela então disse assim: do pastor Messias? Eu disse: sim, do pastor Messias, ele está na Igreja Central. E ela então olhou para todos e disse: pode entregar até a loja para ele sem nota e sem os dados. Nesse eu confio. Assim tem sido a conduta deste servo de Deus em todos os momentos. Podia dizer que é um grande servo, mas como dizia o reverendo Antônio Elias, se é grande não é servo, e se é servo não é grande. Então apenas o servo Messias Anacleto Rosa.
apesar de tudo o que ele é, ele nunca trouxe para si esse tipo de orgulho. Sempre existiu muita humildade na sua conduta. Se ele estivesse aqui ao vivo e esse culto não tivesse sido gravado, com certeza ele pegaria todos esses elogios e entregaria nas mãos do seu Senhor, para glorificar o nome do seu Senhor. A 7ª IPI, gente, é filha da primeira IPI de Londrina. Foi a primeira IPI que assumiu no início da década de 1980 os trabalhos aqui na região. E quando a igreja foi organizada em 1985, o reverendo Messias, por ser pastor da igreja mãe, foi o primeiro pastor da 7ª IPI de Londrina. Ele fez a transição até a chegada do reverendo Davidé, que assumiu em janeiro de 1986. Então, de setembro de 85 até dezembro de 85, o reverendo Messias foi pastor titular da nossa igreja. É casado há muitos anos com dona Avani Garcia Rosa, tem 3 filhos, Priscila, casado com Faraday, que tem 2 filhos, Tiago e Gabriel. Messias Júnior, casado com Ana Paula, tem 3 filhos, Ana Luísa, Rafael e Ana Laura. E João Marcos, casado com Sabrina. Deus o abençoe, reverendo, e muito obrigado por esse carinho com a nossa igreja. Que Deus o use para a transmissão desta palavra preciosa aos nossos corações. Amém. A minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de estar nesta oportunidade em contato com os meus irmãos, minhas irmãs, com a igreja do Senhor. A minha gratidão profunda à igreja que nos proporciona, que nos oferece esta oportunidade. É uma alegria, é uma honra estar com irmãos tão amados, tão caros ao nosso coração, ao pastor da igreja, ao conselho, aos ministérios, a toda a igreja. Seu aniversário, 35 anos de caminhada. Que bênção! São bênçãos, são manifestações da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Assim, Deus nos abençoe e nos ajude, para a glória e louvor do seu nome. Eu quero ler com os irmãos um trecho da palavra no livro de Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso 28 até o verso de número 32. Lemos assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, do verso de 28 ao verso 32. Gostaria de meditar com os irmãos nesta oportunidade, nesse tempo tão precioso, nesta hora tão auspiciosa, né? Sobre o seguinte tema: a Igreja de Deus. A Igreja de Deus. Paulo está na cidade de Mileto e ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Eu creio que os presbíteros aqui, os anciãos, representam toda a liderança da igreja. E Paulo manda chamá-los
eu diria para uma palavra do coração. É o que eu vou fazer também nessa oportunidade. Uma palavra não só da mente, uma palavra do coração, uma palavra à igreja do Senhor. E Paulo, nessa pastoral, ele tem uma expressão belíssima no versículo de número 28. Ele diz assim: a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Daí o tema da mensagem, a igreja de Deus. Depois nós iremos ao verso 32. E nesses dois versículos, o 28 e o 32, está baseada a mensagem desta hora, a igreja de Deus. O que tem a igreja de Deus? De acordo com o texto, primeiro, a igreja de Deus, ela tem uma referência. Eu estou lendo a minha Bíblia agora pela 67ª vez. Estou lendo, repetindo, anotando, pensando, como diz Lericói, introjetando a palavra. E às vezes eu me detenho sobre um texto palavra por palavra, as vírgulas, a pontuação. E o que me chama nesta expressão de Paulo, quando ele se dirige à liderança da igreja, ele diz, a igreja de Deus. Isso significa que a igreja não está à deriva, a igreja não está solta. Não, a igreja tem uma referência. A igreja de Deus. Que lindo! A sua referência não são os dogmas, o seu conjunto de doutrinas, isto é muito importante. O seu patrimônio, não. O que é mesmo a referência da igreja de Deus? A referência da igreja de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. E quem é este Deus? É o Deus Criador. Ele criou todas as coisas. Quem é este Deus? É o Deus preservador. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem é este Deus? Criador, preservador, é o Deus redentor. O Deus que em Cristo Jesus nos redime. O Deus que em Cristo nos reconcilia. A igreja do Deus Criador, o Deus preservador, o Deus redentor, o Deus juiz, o Deus que julga com justiça todas as coisas. Às vezes nos perguntam, quem é este Deus? E nós podemos responder, é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente. Quem é este Deus? É o Deus eterno, é o Deus imutável, é o Deus santo. Este Deus é o Deus amor. Um dos meus salmos prediletos é o Salmo 46. E esse salmo diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte para o seio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Deus está no meio dela, Deus ajudará. Ela não será abalada. Bramam nações, reinos se abalam. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, corta a lança, despedaça as lanças e queima os carros no fogo.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A igreja, portanto, ela é vitoriosa, triunfante, porque ela tem uma referência, a igreja de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus dos antigos, cuja forte mão. Este é Deus. Ele será o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. A igreja tem uma referência. A igreja é de Deus. Mas, de acordo com este versículo 28 de Atos, capítulo 20, a igreja também tem um dono. É muito normal e é natural, né? Muitas pessoas me perguntam, o senhor é pastor? Sim. Onde que o senhor é pastor? Lá daquela igreja da rua Mato Grosso. Ah, a igreja do pastor Jonas. Louvado seja o Senhor. De saudosa memória, o nosso apóstolo pé vermelho, o servo do Senhor. A igreja do fulano, a igreja do Beltrano, né? Mas a Bíblia diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Eu me empolgo quando leio textos da Bíblia, exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, onde Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, sem mácula, sem mancha, o alto preço. Fomos comprados pelo sangue. Paulo está dizendo aos presbíteros, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. O preço foi pago. Ele a comprou. Jesus se dirige aos discípulos e lhes pergunta, Mateus capítulo 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles dizem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus se dirige novamente ao colégio apostólico, olha nos seus olhos e lhes pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então lhe responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o próprio Senhor. Por isso eu te digo, verso 18 de Mateus 16, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei o quê? A minha igreja. Minha igreja. Por isso, em João capítulo 10, versos 14 e 27, Jesus diz, as minhas ovelhas. Eu acho essa expressão de Jesus tão íntima, tão pessoal, tão carinhosa. E enquanto eu me dirijo à igreja do Senhor, eu estou com alegria no coração, dizendo, eu estou me dirigindo àqueles que são ovelhas do Senhor. Jesus nos trata de uma forma tão íntima, ele diz, as minhas ovelhas. É quando eu me reúno, por exemplo, com os meus filhos e netos, eu digo, meus filhos, meus netos, minha esposa, minha família. A igreja tem uma referência, mas a igreja tem um dono.
E a igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro. Por isso Jesus diz, a minha igreja. E diz, as minhas ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 2, Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Eu tenho o privilégio de ser pastor. É uma graça. Há 60 anos, vai para 61 agora, fui ordenado pastor. Mas sempre que eu me dirijo à igreja, eu faço com temor no coração. Porque eu sei que, como pastor, eu estou me dirigindo não ao meu rebanho, mas ao rebanho do Senhor. As ovelhas que o Senhor me confiou, eu sou o mordomo, sou o servo. As ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor. Por isso, lá em 1 Pedro 2,9, o apóstolo continua dizendo, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 8, ele diz, quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. A igreja de Deus tem uma referência. A igreja de Deus tem um dono. Louvado seja o Senhor. Mas a igreja de Deus, agora nós vamos ao verso 32, ela tem um cuidado. O texto diz, eu quero ler a partir do verso 29. Paulo diz assim, eu sei que depois da minha saída entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O verso 32, para a nossa edificação. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo, eu sei que após a minha partida, lobos vorazes sairão dentre do próprio rebanho. Mais uma vez trago à memória a figura de Jonas Dias Martins, e ele sempre dizia, os piores inimigos da igreja não são aqueles que a atacam de fora para dentro, mas são aqueles que a minam de dentro para fora. A igreja sempre, a história da igreja está aí. Ela teve aqueles que atacaram, mas Paulo está dizendo, vocês têm uma referência, vocês têm um dono, vocês enfrentarão lutas de sabores, tempestades, os inimigos se levantarão, mas vocês têm a graça. Eu encomendo vocês a graça e a palavra do Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta oportunidade. Que Deus seja louvado, porque nesta hora tão linda nós podemos dizer, somos a igreja de Deus. Como igreja de Deus, temos uma referência. Como igreja de Deus, temos um dono. Somos propriedades do Senhor. E como igreja de Deus, nós temos o cuidado de Deus. Jesus cuida da sua igreja. Nessas horas sombrias,
nesses momentos difíceis que todos nós atravessamos, nações ricas e pobres, nações do primeiro mundo, do segundo mundo, talvez do terceiro mundo, não importa, mas a igreja está aí, atravessando séculos, vencendo as batalhas. A igreja tem a sua fé colocada no Senhor. Que Deus continue assim nos abençoando e que nesta oportunidade tão linda, esta igreja e a igreja do Senhor, levante a sua cabeça e declare: somos do Senhor, estamos nas mãos do Senhor. A igreja não está só. Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia final. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Somos a escrava resgatada, porque em grande preço Cristo deu. Não foi ouro e nem foi prata, foi o seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor. E aqui estamos nesta hora dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome. Graças ao Senhor, somos a Igreja de Deus. Amém. Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Dos que habitam a terra e o próprio céu, a terra e o próprio céu. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder, imensa graça que salva todos que crerem em Jesus. Nós louvamos o teu nome, pois converte os pecadores. Nós louvamos o teu nome, santo és o Senhor. Nós louvamos o teu nome, pois converte os pecadores. Nós louvamos o teu nome, santo és o Senhor. Glória, honra, seja a ti. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela dádiva de todo esse tempo, quando, contando com a tua presença, o nosso coração se encheu de alegria e a nossa boca de riso. Quantas coisas boas o Senhor fez por nós, quantas alegrias o Senhor nos concedeu, quantas vidas foram alcançadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro nesses 35 anos de organização oficial ou 40 anos de história da 7ª IPI de Londrina. A 7ª IPI nasceu no teu coração. Obrigado, ó Pai, por abençoar o teu povo, por conduzir o teu povo neste lugar, para que o Evangelho aqui pudesse florescer e vidas pudessem ser alcançadas. Então a gratidão neste momento é ao Senhor. Elevamos os nossos corações e dizemos: muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão que vem de dentro do nosso coração, agora e sempre, no nome de Jesus. Nosso Deus maravilhoso, continue caminhando à nossa frente, preparando os nossos caminhos, que ao lado da 7ª IPI de Londrina seja conforto, seja proteção, que atrás de nós nos proteja de todo o mal, que dentro de nós derrame o seu amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção.
não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos juntos, com bastante ânimo e força, cantemos o hino oficial da IPI do Brasil, que também se torna o hino de todas as suas igrejas, o Pendão Real. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, baixando para os céus, com valor, sem temor, porque estou prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, em receio sente o seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Como disse no início do culto, nós continuaremos postando nas redes sociais depoimentos de pioneiros da 7ª IPI, como já fizemos anteriormente. E no domingo que vem, o pregador no culto de ação de graça será o reverendo Rodolfo Garcia Montosa, pastor da 1ª IPI de Londrina. Depois vocês vão entender a ligação que o reverendo Rodolfo, bem como também seus pais tiveram e ainda têm com a 7ª IPI de Londrina. Sempre digo que não é apenas uma relação de um trabalho eclesial, uma relação familiar. Continue então nessa semana agradecendo a Deus conosco por nossa querida igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.